Eu gostaria de refletir um instante sobre um assunto que venho observando ultimamente nas pessoas. E que se nós também não nos policiarmos, somos levados a falarmos o tempo todo, todo instante, sobre tragédias, catástrofes, assaltos, homicídios, enfim, o que podemos, nomear aí. A mídia explora muito esse assunto, porque realmente tem muito isso, Hoje, o que mais tem hoje no mundo é isso. E é muito explorado e nos bombardeiam diariamente com essas notícias. A gente olhar ao nosso redor, o que mais tem é isso. Eu moro aqui no centro da cidade de Limeira e a gente nunca acha que vai acontecer, com a gente. Que está longe, está distante, a gente vê na mídia, na internet, na televisão. E há uns 20 dias atrás, aproximadamente, fomos acordados no meio da madrugada, era uma quinta-feira, por forte barulho de bombas, de rajada de metralhadora, fuzil. Praticamente eram 50 homens fortemente armados que tinham a intenção de assaltar um banco. Eu moro a 4 quadras desse banco e realmente foi bem assustador. Nós ficamos bem assustados ali naquele momento, porque a gente nunca imagina, uma coisa dessa. E quando você passa assim de perto, você vê que realmente a coisa é feia. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, o tema geral na cidade onde você ia era o tema central das conversas. Todas as rodas. O assalto, não sei o quê. Que coragem, Que mundo, onde nós vamos parar? E as autoridades, pessoas revoltadas com as autoridades, revoltadas, com os bandidos. E isso me fez refletir, sobre isso, como isso causa um impacto, em nossas vidas, na vida de todos. Por que somos levados a falarmos disso o tempo todo? Porque nós gostamos, desse tipo de assunto, desse tipo de mídia. Porque ainda nos espantamos, tanto com isso, com tais acontecimentos. Porque ficamos, tão surpresos com essas coisas que vêm acontecendo em nosso redor. Eu gostaria de abrir a Bíblia na primeira carta de João. A primeira carta de João foi escrita a cristãos no Novo Testamento, no capítulo 5 de 1 João. No versículo 19, ele nos diz aqui: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Essa carta escrita pelo apóstolo João, essa epístola a cristãos, diz-nos aqui que existe um maligno e que o mundo está sob o domínio deste maligno. O mundo jaz no maligno, ele diz aqui na segunda parte. Quando a Bíblia nos diz do maligno, está falando sobre o inimigo de Deus, de Satanás. Vamos ver quem é Satanás. O que é dito sobre ele? O que o apóstolo João diz sobre o diabo, inimigo de Deus, em seu evangelho? Evangelho de João, capítulo 8. Podemos abrir em Evangelho de João, capítulo 8, por gentileza. Versículo 4. Não é 4, peraí. 44, desculpa. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, caros ouvintes, apresento-lhes o diabo,
pai da mentira, é dito aqui por João, né? Então, é isso, né, que João trata aqui. Ele estava falando a judeus, né? O Senhor estava falando, na verdade. E falou aqui o que é o diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando João diz lá em sua carta que o mundo jaz no maligno, ele quer dizer que o mundo está sob o domínio desse ser, que é o pai da mentira. É isso que ele faz com os homens. Engana o tempo todo, para tirar o foco da verdade, para desviar os nossos olhos da verdade, para que não enxerguemos a verdade. Por isso é que somos bombardeados o tempo todo, só com notícia ruim, com esse tipo de informação, que nos fazem desviar os nossos olhares do que é a verdade. Então a pergunta que eu quero iniciar aqui essa noite: o mundo vai melhorar? Será que sempre foi assim? Gostaria de abrir então nossas Bíblias em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia no Velho Testamento, Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nos diz aqui Deus Criador, né, criando os céus e a terra. E aí vai falando aqui que ele vai criando, né, vai criando as águas, vai criando a luz, vai criando pela palavra do seu poder. E no versículo 10 diz assim: e chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 12, né, continuando, daí ele vai produzindo ervas, vai... 12, e a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Segunda vez já que é falado, que viu Deus que era bom. No versículo 18, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. De novo, terceira vez. 18, 21. Daí no 20, né, produzam as águas abundantemente répteis, aves sobre a face da expansão. E 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. Águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. A quarta vez. Olha que interessante. Aí continua, né, versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 5 vezes. Então Deus foi criando, né, o mundo, foi criando as coisas, os animais, as plantas, toda a sua espécie de plantas, sementes, e viu que era bom. 5 vezes nos fala que viu que era bom. Aí continua, né, vai continuando, daí chega no versículo 26, ele diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Observem que ele fala no plural: façamos o homem à nossa imagem. Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e façamos o homem à nossa imagem. Então o Filho de Deus estava lá, junto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estava junto lá, criando todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas.
e criou o homem conforme a sua imagem. E chegando no último versículo do capítulo 31, versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então Deus criou todas as coisas, né, junto com o seu filho, e viu que era muito bom. Então o homem era responsável, né, por preservar, né, e cuidar ali. Ele foi-lhe dado autoridade, fala no versículo 26. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. O homem tinha autoridade sobre tudo isso daí. Tudo que Deus criou, ele passou autoridade ao homem, para o homem comandar. Tudo isso daí. Daí ele continua, né? No capítulo 2, versículo... Aí ele cita de novo a criação do homem, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí fala de rios, né? Do rio do Éden, vai falando, né? No 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha só. Tinha vida melhor para Adão? Não tinha. Era só ele ficar lá, obedecer a Deus, né? Que Deus tinha falado para ele. Ele tinha domínio sobre tudo. E ficar ali. O lavrar e o cuidar. Ele era responsável por preservar o jardim e cuidar dele. Mas o que ele fez com esse poder dado a ele? O que nosso pai Adão fez com isso? Entregou o mundo ao maligno. Entregou toda a criação de Deus à morte, ao pecado. Os entregou sob o domínio do maligno. Por isso o mundo jaz no maligno, diz lá, né, na epístola de João. Versículo 17 de Gênesis 3. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Então aqui está a explicação do que João está falando lá, né? O homem era responsável por tudo isso. E o que ele fez? Desobedeceu uma única ordem. O pecado é a desobediência contra Deus. E o que o homem fez? Desobedeceu a Deus, pecou. Então a nossa pergunta, voltando lá, o mundo vai melhorar? Sinto-lhes informar que não. O mundo em seu estado natural, colocado pelo homem sob o domínio de Satanás, não tem melhora, já está condenado. No Novo Testamento, quando o Senhor foi tentado no deserto, Satanás mostrou todos os reinos do mundo ao Senhor, dizendo, tudo me pertence. Todo esse sistema de hoje que vemos, né? O mundo, quando eu digo mundo, esse sistema que hoje está formado, está sob o domínio dele, desse ser. Podemos abrir lá em Mateus, no Novo Testamento, Mateus 4. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado
me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Se ele podia dar tudo isso, né, que ele estava prometendo, porque era dele, ele é o dono de tudo, né? Você só pode dar alguma coisa a alguém se você compra essa coisa e vai lá e dá de presente, dá a alguém, ou se você é dono, eu sou dono de alguma coisa, eu quero dar para você alguma coisa, eu dou. Então, nós vemos claramente aqui que o dono, o governante, né, o dono desse sistema, desse mundo, é Satanás, né? É claramente dito aqui. O homem passou do seu estado de inocência, naquele momento lá que acabamos de ler, né? Quando ele desobedeceu a Deus, para o estado de consciência. Então você que está aqui ouvindo essa mensagem, está ciente do verdadeiro estado que se encontra esse mundo, sob o domínio de Satanás, sob o domínio do pecado, e o pecado trouxe a morte. Em Romanos 3:23, é-nos dito pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nos diz todos, não exclui ninguém. Ele não diz aqui alguns pecaram. Adão pecou. Ele diz todos. Todos pecaram. Então, isso inclui todos os filhos de Adão e Eva. Inclui eu, inclui você. Inclui todos os homens destituídos da glória de Deus. Romanos ainda, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas Deus proveu um remédio para esse mundo, não para melhorar esse mundo, esse sistema, que nós vemos que esse mundo não tem melhora, mas ele proveu um Salvador. Ele trouxe salvação para este mundo. Um velho versículo conhecido também de João, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esse o remédio que Deus tem para esse mundo. Salvação em Cristo Jesus, em seu Filho. Lembra que nós lemos lá? Façamos seu Filho, que estava no seio do Pai, estava criando todas as coisas, criando o homem lá, estava lá junto, agora oferecido aqui por amor. A todo aquele que aceita esse amor, né? A todo que crê, fala aqui. Como seu Senhor e Salvador. Deus praticou um ato de justiça. Voltando a Romanos, no capítulo 5, novamente. Romanos, capítulo 5. No versículo 18, né? E 19. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça
sobre todos os homens, para justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha que interessante. Um ato de justiça de Deus, tirando, dessa condenação que veio sobre todos os homens por uma só ofensa, pela obediência de um, o seu Filho. Deus Filho. Portanto, meus amigos, o mundo jaz, mas você que está ouvindo essa mensagem, dirigida a você, creia nessa palavra. Aceite, receba esse ato de justiça de Deus para com o pecador arrependido. Aceite que Jesus veio a esse mundo, o justo, Nós lemos essa manhã aqui em Colossenses 4:11. Mais um título dado ao Senhor, na carta aos Colossenses. Colossenses 4:11. E Jesus chamado justo, pela obediência de um justo. Aceite que Jesus veio, padeceu numa cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou. Em Gálatas 1:1 também é dito, A justiça de Deus ressuscitou o seu Filho. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou esse homem, Ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo nos céus para que você fosse tirado desse estado de ruína, condenado à morte, e viesse à vida. Tome posse, aceite, tenha atitude. Pois a responsabilidade é de cada um de nós. É sua, é minha, é de cada um de nós, é individual. Basta crer nessa verdade, aceitar ao Senhor e Salvador. A palavra de Deus é clara, não deixa dúvidas. Um versículo que acho que a gente não pode deixar de anunciar nunca, quando vai pregar o Evangelho. O único versículo no Evangelho de João, capítulo 5, é o Evangelho completo. João 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creio que qualquer criança que escute isso possa entender tudo aqui, Não deixa dúvidas. Quem crê, presente, hoje, agora. Quem ouve, primeiro, desculpa. Quem ouve, está ouvindo. Todos nós estamos ouvindo. Crê, presente também. Crê naquele que me viu. Tem. Não vai ter, tem. É já. Cristo está ressurreto nos céus. E está dizendo, tem. Não entrará. Futuro. Acabou. Riscou, rasgou. Jogou no fundo do mar. Esqueceu da nossa condenação, Não entrará em condenação, mas passou. Passado. Já era, como dizem hoje, Passou da morte para a vida. Só nesse versículo já tem o Evangelho completo da graça de Deus, do amor de Deus pelo pecador, trazendo seu Filho ao mundo para salvar esse mundo.
Todo aquele que reconhece o seu estado arruinado e ouve e crê, tem automaticamente, está disponível para já. Passou da morte para a vida. Crê que Deus te amou, entregou o seu Filho, veio a esse mundo, se tornou semelhante ao homem, pois ele não tinha pecado, pecado à parte, semelhante, Deus Filho, semelhante ao homem, entregou a sua vida por amor de você, de mim, de nós. Em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele entregou a sua vida de livre e espontânea vontade. Desceu esse mundo até o mais baixo aqui, esse mundo que nós vimos, né? O que é esse mundo? Deixou a glória do seu Pai que ele desfrutava junto com o seu Pai. Fez-se carne, veio naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, sem pecado. Entregou o seu Espírito para nos salvar. Creia nesse amor, nessa obra de amor. Aceite hoje. E não é uma promessa que será. Tem, né? Como nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 5. Tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Então, quando somos bombardeados, né, por notícias, realmente porque existe tudo isso mesmo no mundo, né? Cada vez mais. Mas é para que Satanás ele fica ludibriando para tirar o nosso foco dessa verdade, para tirar o olho do homem, os olhos, né, do homem, do que é Deus, né, realmente. Primeira coisa que ele fez lá no Jardim do Éden, que ele, né, nós pulamos essa parte, quando ele abordou Eva, ele falou: certamente não morrerás. A primeira ali, ele já mentiu de cara, né? Deus tinha falado: se comeres, certamente morrereis. Daí ele já de cara. Então, como nós vimos, quando ele fala de mentira, ele fala do que é próprio. E ele vem enganando, tirando o foco desse amor, tirando o foco de Cristo, para que o homem fique no seu estado, não enxergue essa verdade, este amor com que nos amou. Então fica aqui para refletirmos, né? Que sim, o Senhor nos amou e nos salvou. Temos. O Senhor abençoe a sua palavra.